Olá, gente do bem! Aqui é Tito do canal Geopolítica S.A. Espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso tema de hoje, peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e acionar o sininho. Hoje nós vamos falar sobre a revolta da vacina que ocorreu no Brasil em 1904, comparando com o que está acontecendo hoje no Brasil no século XXI, também em relação à vacina. Na metade de 1904, 1.800 pessoas foram internadas com varíola no Hospital São Sebastião. Isso era lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, as pessoas mais pobres rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústulas de vacas doentes, pois corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas devido à inoculação do líquido da vacina. Em 1837, torna-se obrigatório o uso da vacina contra a varíola para todas as crianças e para os adultos em 1846. Mas essa resolução não era cumprida, até porque a produção da vacina em escala industrial no Rio começou em 1884. Em 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para que se fosse obrigatório a vacinação em todo o território nacional, usando uma estratégia de comprovação da vacinação para poder arrumar emprego, acesso à escola, as certidões de casamento, autorização para viagens, etc. Após muita discussão no Congresso, a nova lei foi aprovada em 31 de outubro e regulamentada em 9 de novembro de 1904. Essa aprovação serviu para apressar a revolta da vacina. O povo não aceitava ter sua casa invadida e ter que tomar a vacina contra sua vontade. Então ele foi às ruas da capital da República para protestar. Mas a revolta não se resumiu a esse movimento popular. Toda a confusão em torno da vacina também serviu de pretexto para a ação de forças políticas que queriam depor Rodrigues Alves, típico representante da oligarquia cafeeira. Uniram-se na oposição monarquistas que se reorganizavam, militares, republicanos mais radicais e operários. Era uma coalizão estranha e explosiva. Estava tudo já começando a degringolar. Em 5 de novembro foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. 5 dias depois, estudantes aos gritos foram reprimidos pela polícia. No dia 11, já era possível escutar troca de tiros. No dia 12 de novembro, havia muito mais gente nas ruas. E no dia 13 de novembro de 1904, o caos estava instalado no Rio. Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Era isso que dizia o jornal Gazeta de Notícias no dia 14 de novembro de 1904. Tanto tumulto incluía uma rebelião militar. Cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha enfrentaram tropas governamentais na Rua da Passagem. O conflito terminou com a fuga dos combatentes de ambas as partes. Do lado popular, os revoltosos que mais resistiram aos batalhões federais ficavam no bairro da Saúde. Eram mais de 2.000 pessoas, mas foram vencidas pela dura repressão do exército. Após um saldo total de 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos em menos de 2 semanas de conflito, Rodrigues Alves se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Todos saíram perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. A vacinação vinha crescendo e despencou depois da tentativa de torná-la obrigatória. A ação do governo foi desastrada e desastrosa, porque interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina.
Mais tarde, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio bastante avesso à revolta da vacina. E hoje? O que acontece hoje? O Brasil está lutando contra o coronavírus desde março de 2020. A maioria esperando a vacina e outra parte da população negando o vírus, o isolamento social e o uso da máscara. Por conta principalmente dos negacionistas, precisava acontecer esta catástrofe no Brasil? Não precisava. Não precisava se tivéssemos um governo responsável que desse a devida valorização à ciência, à verdade, à democracia, que se preocupasse com a economia do país verdadeiramente, mas em primeiro lugar se preocupasse com as vidas que se foram e com a vida das pessoas que estão aí na luta, como os trabalhadores da saúde, de outros serviços essenciais, os quais tiveram que enfrentar a pandemia de frente para salvar vidas e não perder seus empregos. Aos revoltados de hoje contra a vacina, acho melhor que repensem, pois a revolta é ideológica, oriunda de um presidente que nunca trabalhou e que não sabe administrar um país. Só fala bobagens e está sempre atacando irracionalmente aqueles que lutam a favor da vacina e contra o coronavírus. Com os poucos milhões de doses originadas do Butantan e da Fiocruz, o Brasil conseguiu imunizar uma mínima parcela da população. Houve entraves do envio de insumos pela China, mas mesmo assim, a nação chinesa passa a apoiar o Brasil para a compra de insumos para produzir a referida vacina. Os escândalos no Brasil continuam em relação a essa questão da vacina. Por exemplo, 2 irmãs gêmeas da área de saúde, jovens que fazem parte da alta sociedade da cidade de Manaus, tomam a vacina. Outro escândalo foi o aplicativo oficial em que o governo incentivava as pessoas a tomarem cloroquina e outros medicamentos. Se sabe já cientificamente que não há nenhuma comprovação para a cura da doença. Então era uma propaganda enganosa e esse aplicativo acabou sendo tirado do ar por uma decisão da justiça. Outro escândalo também foi o sumiço de 60 mil doses de vacinas no estado do Amazonas. Além do que, o governo não para de insuflar a população, criando a xenofobia. E as pessoas mal informadas seguem as fake news oficiais. Mas temos também notícias positivas, que a Rússia já está produzindo a Sputnik V aqui no Brasil. A Pfizer anuncia a vacinação de 1.400 voluntários. Rodrigo Stabelli, coordenador e pesquisador da Fiocruz na área de biotecnologia, ele diz o seguinte: a crise provocada pelo novo coronavírus não foi apenas de saúde, mas social, e as soluções, incluindo a vacina, devem ser pensadas para toda a população. Ela estampou a desigualdade social no Brasil e no mundo. Segundo ele, a vacina deve ser parte de uma política consistente de uma mitigação da doença e não de protelação de mortes. Não se pode aceitar a convivência da sociedade brasileira com o novo coronavírus. A vacina é apenas um passo no enfrentamento à pandemia, porque o mundo precisa se adaptar aos desafios colocados pelo vírus. Comparando os impactos de 1904 em relação à varíola e os ocorridos hoje em 2021 com a pandemia, a conclusão é que nos dois momentos havia uma crise política. Os mais pobres tinham medo de tomá-la, pois achavam que poderiam estar sendo exterminados ou que poderiam se transformar em gado bovino. Infelizmente hoje temos tanto da classe da elite, como da classe média, como pessoal do baixo poder aquisitivo e até mesmo desempregados que negam a eficácia da vacina. São chamados negacionistas, que seguem a ideia do atual presidente do Brasil, que é o senhor Bolsonaro. Em 1904, houve muitos problemas. O governo federal queria dar uma boa impressão à elite do Rio de Janeiro, determinando inclusive
em um dado momento, que através de Oswaldo Cruz, que quem caçasse mais ratos ganharia uma grana. Mas depois Oswaldo Cruz descobriu que havia muitas pessoas criando ratos para poder ganhar esse dinheiro. Então ele acabou cancelando essa proposta. É que nessa época, além da varíola, tinha-se também no Rio outras doenças contagiosas que precisavam da vacina, como a peste bubônica e a febre amarela. Gente, devido à grande urbanização na cidade do Rio de Janeiro, em 1904, o governo federal queria melhorar a qualidade de vida da elite. Por isso ele era a favor da vacina. Mas para que isso acontecesse, ele precisava acabar com a aglomeração dos pobres nas cidades do Rio. Então eles começaram a expulsar o povo para a periferia ou para os morros. Ainda em 1904, a obrigatoriedade da vacina, em suma, foi mais uma medida para disciplinar a população pobre, vista sempre como obstáculo ao progresso e ao desenvolvimento. Sua revolta representou o protesto ampliado contra o projeto de modernização excludente que estava em marcha naquele momento. Não houve campanha de informação sobre a necessidade da vacinação, apenas obrigava as pessoas a se vacinarem. Hoje, o governo é contra a vacinação. A doença da varíola foi erradicada no Brasil mais tarde, e o Instituto Oswaldo Cruz foi criado nessa época e foi considerado uma referência na área de saúde no Brasil. Porém, a pessoa de Oswaldo Cruz, que era médico e sanitarista, que foi escolhido pelo governo federal para melhorar a questão sanitária na cidade do Rio de Janeiro, para erradicar as doenças, como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, ele era odiado pela população, mas ganhou o prêmio internacional por ter zerado a morte por febre amarela em 1909. Oswaldo Cruz era considerado pela população pobre como uma pessoa arbitrária e ditadora, assim como a pessoa de Rodrigues Alves, que na época era o presidente do país entre 1902 e 1906. A partir de 1966, até basicamente o ano de 2017, o Brasil estava sempre em destaque internacional como um dos países que mais vacinava no mundo. O advento da vacinação no Brasil em 2021 contra o coronavírus carrega consigo o único presidente do mundo que vislumbra isso como uma crise. Continua disseminando o negacionismo no país. Bolsonaro, assim como Rodrigues Alves, eles têm algumas coisas em comum. Ambos não gostam de pobre, querem dar sempre mais privilégios à elite, não estão preocupados com os problemas como o desemprego e a necessidade da população que tem um baixo poder aquisitivo. Portanto, podemos perceber que Rodrigues Alves obrigava a vacinação para defender os privilégios dos ricos e dos poderosos. E Bolsonaro desobriga e faz campanha contra com o mesmo objetivo. Aliás, tem mais um grande objetivo por parte de Bolsonaro, é impedir que as pessoas se imunizem, porque assim estará impedindo-as de irem às ruas para lutarem a favor do seu impeachment. Então, gente, vamos abraçar a vacina. Para concluir, pessoal, sabemos que as vacinas levam até 10 anos para serem exatamente concluídas. Com a pandemia e com essa grande mortandade no mundo, a pandemia levou alguns países a desenvolverem a vacina em menos de 12 meses. Isso significa que a ciência continua ajudando a humanidade a desvendar os mistérios, ao dar esperança no presente e no futuro. Portanto, pessoal, não esqueçam, abracem a vacina. Não esqueçam de se inscrever, acionar o sininho para receber notificações quando os vídeos forem lançados. Cliquem também em gostei, assistam o vídeo até o final e comentem. Digam o que vocês estão achando sobre o tema. Com tudo isso, vocês estarão me ajudando e ajudando o canal a crescer. Obrigada pela presença e até breve.